Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre queda de cabelo. Acho que é um lema que todas nós mulheres passamos, pelo menos em algum momento da nossa vida, seja pós-gravidez, amamentação ou algum tipo de hormônio ou nada, simplesmente começa a cair, a gente fica desesperada. Eu já passei, às vezes passo por isso e vou contar para vocês. E eu estou fazendo um tratamento com a doutora Ana Junqueira, que é especialista em tricologia. Ela tem um instituto, inclusive, que ela vai contar que faz também vários trabalhos com peso. Ela é uma médica que eu admiro muito. Então, vamos recebê-la aqui para tirar todas as dúvidas. Vocês podem escrever aqui na caixinha também, que no final da live eu abro. Olá! Que vista linda! Obrigada! Tudo bem, doutora? Joia, e você? É daqui de Tudo ótimo. quarta-feira eu dou uma fugidinha para cá para descansar. Ai, que delícia! Olha essa vista! Obrigada, obrigada. Como você tá? Tudo ótimo, tudo bem. Aqui preocupadíssima, cada fio que cai, que a gente vê que cai, a gente faz assim, a gente já quer ligar para a médica. Eu conheço uma paciente que é assim, é. Quem que fica desesperada, manda foto, tá caindo mais, tá caindo menos. Carol, mas é normal. Você sabe que a gente sabe qual é o impacto do cabelo, principalmente para a mulher. Para o homem, o cabelo cair já é chato, já é desconfortável, mas para a mulher é gigante. Tiveram alguns estudos europeus que mediram o impacto psicossocial da perda de cabelo para a mulher. E ele é comparável, ele tem mais ou menos o mesmo impacto de vitiligo e de psoríase. Olha, Uma coisa que mexe, né? Então, muito. os especialistas vieram para a gente tentar atender a uma coisa que muita mulher sofre, tá? Doutora, assim, todo mundo que eu falo... Nossa, tá dando um pouquinho de microfonia. Você tá ouvindo? Não, aqui não, mas eu acho que é o meu som. Deixa eu mexer aqui nele. Quando eu falo, parece que eu me escuto no seu. Aí eu escuto uma microfonia. Ai, passou. Melhorou? Melhorou super. Tá bom. Doutora, a sensação que eu tenho, assim, eu tive aquele momento de queda pós-gravidez, um foi quando terminou a gravidez, o outro foi só quando terminou a amamentação. Dois cenários diferentes. Eu sei que tem muita gente também que passa por isso na menopausa, mas quanto mais eu pergunto para as pessoas, mais eu falo com as pessoas sobre isso, parece que todo mundo que eu falo, não tem ninguém que não está reclamando de queda de cabelo. Mudou alguma coisa no sistema, no mundo? O estresse está pior? Por que está todo mundo reclamando? Ou então eu estou meio magnética e estou reparando e perguntando mais? Sempre foi assim. Não, tá? Num dia a dia comum, você sabe, como eu sou especialista de cabelo já há 15 anos, eu atendo muito cabelo. Mas eu nunca atendi tanto quanto agora, tá? E não sou só eu, os especialistas do mundo inteiro. Tivemos uma conversa esses dias, tem um grande especialista de Madrid, o professor Sérgio Vano Galvão, maravilhoso também, dizendo que ele também lá está enlouquecido com a quantidade de queda de cabelo desse tipo, que chama-se eflúvio telógeno agudo, tá? É uma queda de cabelo por estresse, pelo aumento do cortisol que está gerando isso, tá? Isso é um fenômeno no mundo todo, não é só no Brasil, gente. Entendi. E como a gente até brincou outro dia, Carol, nessa pandemia ou você sai pouco abalado, médio ou muito. Zero não existe, né? Então, É verdade. A gente até brincou. Falar que tá tudo bem, alguma coisa muito errada tem com a tá pessoa. acontecendo, porque não tem como. Tudo ótimo, não é bem assim, né? É uma queda de cabelo induzida pelos níveis de cortisol. O cortisol da gente aumenta. Aumentou o cortisol é um hormônio regulador. Estão falando que o meu som não tá bom, eu vou mexer aqui um pouquinho. O hormônio regulador, o cortisol é regulador de diversos hormônios, vários.
Então, a gente não sabe qual exatamente está coordenando essa queda. Só sabemos que o indutor dos outros hormônios, que é o cortisol, está completamente desregulado. A gente não sabe ainda se tem alguma presença viral, tá? Se existe um comportamento da queda de cabelo pela presença do vírus, tá? Do Mas Covid. você disse que agora piorou. Você quer dizer agora, nesse período de pandemia ou nesses últimos anos? No período de pandemia. Nos últimos anos vem piorando muito, tá? Vem piorando muito por diversos fatores, tá? Excesso de reposição hormonal, uma população em geral mais estressada, vem piorando. Mas Tá, nesses últimos 3 meses, 4 meses da pandemia, foi uma coisa absurda o que aumentou. Assim, muito grande mesmo. Então, nós realmente acreditamos, tá? Acreditamos e estamos vendo nos exames, tá? Que seja uma culpa do cortisol que está relacionado ao estresse, em primeiro tá, lugar. Em segundo lugar, a gente não sabe se tem algum comportamento do ciclo do cabelo diferente com a presença do vírus. É um vírus tá. novo que o organismo não estava acostumado a ter contato. Tá? Então, ele Entendi. está no ambiente, ele está em todo lugar. E nós Tá. temos muitos relatos em literatura, Carol, de quedas de cabelo durante processos infecciosos. Dengue. Ah, tá, Dengue tem muita queda de cabelo, quem pega dengue, porque é um processo infeccioso muito agudo, tá? tá, Então, assim, pode ser que tenha a ver, sim, tá, com o Covid. Até nos pacientes que têm Covid assintomáticos, não tem nada, podem ter a queda de cabelo, assim tá. como estão tendo alguns problemas de pele, né? Entendi. Então a gente pode imaginar que se algum paciente piorou a queda durante esse período e não teve Covid, pode ser pelo estresse da pandemia, e o paciente que teve Covid pode ser, ainda não é comprovado, mas pode ser por um processo infeccioso, viral e tudo, que o cabelo se comporte também de acordo com o Então, síndrome. são dois tipos de alteração, Carol, que mexem com o ciclo do cabelo. Fazem com que o cabelo cicle de maneira diferente. Aí tem essa queda aguda, essa queda que todo mundo fica desesperado, que nem você me falou, como você me mandou. Recebi, gente, diversas fotos dela aí, me mandando com bolos e tufos de cabelo. Isso é É, característico, tá? Desse sim. tipo de queda que se chama eflúvio telógeno agudo, que é uma queda muito parecida com a queda da amamentação. Mas neste momento, os relatos que a gente está tendo são os pacientes estão relatando casos de uma queda mais aguda do que na amamentação. Tá. E Tá? aí eu quero que você conte um pouquinho daqui a pouco sobre todos os tipos de tratamento, mas antes eu queria só pontuar quem já estava com queda, igual eu sou uma pessoa que tem o cortisol mais alto do que o normal, venho desenvolvendo algumas questões que são por causa de estresse, na verdade, um estresse crônico já, né? A maneira que eu percebo, mesmo que eu tô zen e bem e tudo ótimo, eu tenho essa coisa enrustida aqui do estresse. Muita gente também tem sentido quedas que estão fora da amamentação, que estão fora da gestação, da menopausa. Essas quedas, muitas vezes eu já ouvi falar, é porque a mudança de estação. Eu falo, gente, muda de estação quantas vezes por ano? 20 que tá caindo direto, né? Então, a gente pode, tirando essa parte da pandemia, a gente pode falar um pouquinho do que realmente influencia para queda e é normal e é esperado. Então, por exemplo, não se assuste porque está caindo, ok. Ou então, nossa, realmente pode procurar um médico. Que horas que a gente pode Isso definir é o isso? que a gente mais está fazendo no consultório, porque tá todo mundo meio apavorado, né? De tô tendo uma queda de cabelo de pandemia, de Covid, e tem situações que não são, tá? Então a gente está tentando educar o paciente, educar vocês todos aí com relação ao entendimento do que pode levar a uma queda. Tá, Os 3 fatores mais comuns de queda de cabelo são os hormonais, nutricionais e, em terceiro ponto, autoimunes, tá?
Padrões hormonais como o teu, de um cortisol cronicamente alto, aquela pessoa que tem um perfil de engajamento, que sempre está muito ligada, muito antenada, é natural que dê queda crônica, tá? Tá. Questões nutricionais, falta de zinco, falta de ferro, minerais, tá? São essenciais e marcantes na queda de cabelo. Tem Pode relatos. ser um paciente, desculpa te interromper, só para pontuar essas baixas de zinco. Um paciente que não tem acesso para ir à clínica e não tem acesso a algum médico, ele percebe que está caindo mais, ele pode tentar fazer tomar vitaminas específicas para ver se isso melhora ou não é aconselhável? Carol, a gente pode sim tomar, as vitaminas não são grandes problemas, elas estão à venda aí nas farmácias sem receita, tá? Basicamente, eu acho que uma dica geral para todo mundo que tem pouca chance de ter problema é biotina, ferro e zinco. As questões com o ferro e com o zinco são mais gástricas, tem que se tomar cuidado com dor de estômago, tá? Quem tem o estômago mais sensível, o ferro e o zinco devem ser usados em doses baixinhas, o mais baixo possível, 10 miligramas, pouquinha coisa. Isso tem nas farmácias, isso ajuda, tá? Tá, Eu tá. tô vendo muito, agora o pessoal tá tomando zinco, né? Porque o Sim. zinco tem o efeito protetor ainda imunológico, tem muitos estudos aventando aí que o zinco ajude na prevenção de Covid, então já tá todo mundo tomando zinco, o que eu fico feliz, porque eu falo, tá ajudando sem querer o cabelo também, né? Sim, Então, sim. esses três, biotina, ferro e zinco, em geral vão muito bem. Mas o Tá. importante, biotina não tem tanta necessidade. O importante é tomar cuidado com o estômago e o ideal, principalmente nos homens, é fazer uma medida antes de começar a tomar. Por quê? Homens têm muito excesso de ferro, mulheres têm baixa de ferro, mas Tá. homens têm excesso. Então, para homens, cabe uma medida anterior ao ferro. Para as mulheres, eu não vejo tanto perigo, acredito que possa se começar a tomar sim, sem problemas, tá? Tá ótimo. Obrigada, só para ajudar. E aí, se a pessoa viu que tomou, ajudou, melhorou, já descobriu o problema. Se não melhorou, quais outras são as opções que a gente tem? Aí a gente vai para plano B e C, né? Começa com uma suplementação, plano B e C envolve o médico. Aí você Tá, tem que buscar o especialista, tá? Para fazer uma investigação mais ampla. Aí a gente entra na investigação da parte nutricional profunda, tá? Que não é tá. só ferro, zinco e biotina. Na parte hormonal profunda, todos os hormônios, hormônio de tireoide, hormônios sexuais, que é testosterona, estrógeno, progesterona, todos eles, e na investigação autoimune, que é a investigação das doenças autoimunes. As doenças autoimunes, Carol, são as doenças do século, tá? Tá. Com o mundo moderno Lupus, realmente levou com que as doenças autoimunes aparecessem, explodissem, e a gente vê no consultório cada dia mais. Então, viu que uma suplementação dessa não está funcionando, tomando as vitaminas não está funcionando, vai fazer essa segunda fase, tá? Que é a de tá, investigação. A segunda fase ela é diagnóstica, tá? Ela não é tratamento às cegas. Ela é tá. fase diagnóstica. Eu tenho batido muito a tecla, a gente até conversou em consultório disso. Eu tenho batido nisso e os grandes especialistas do mundo também, sobre a necessidade da investigação correta. Tá todo mundo. Porque fala, ah, tem queda de cabelo, então toma isso e aquilo, acabou, né? E, na verdade, tem milhares de opções, pelo que eu vi desses últimos anos, indo em médicos, pesquisando, tentando encontrar meu problema, foi que existem muitas opções e muitas doenças, do couro cabeludo, não é isso, doutora? Dúvida, existem doenças do couro cabeludo, existem doenças da haste capilar, tá? Tá, Que tem que ser entendidas pelo médico. O ideal é um médico tricologista ou um médico dermatologista para estar fazendo esse diagnóstico. É um diagnóstico que envolve clínica médica, tá? tá. Envolve um conhecimento de clínica muito bom, conhecimento assim do organismo todo como um todo muito grande, e dois, um conhecimento dermatológico, um conhecimento da doença na pele,
tá? Tá. Precisamos ter associação desses conhecimentos para dar um diagnóstico correto. A base, a grande ciência de tratamento de cabelo, gente, é diagnóstico, tá? Tá. E Fala diagnóstico um pouquinho. é dependente, né? Diagnóstico Sim, depende de cada pessoa e de um bom sim. profissional tá fazendo. Sim, tem aquela coisa de só olhar, tem aquele teste que puxa e se cai de quanto? De 1 a 5 fios? Mais de 5? De 1 a 10 fios está dentro do normal, de 5 a 10, de 1 a 5 ideal, de 5 a 10 dentro da normalidade. Acima Mas de 10 fios a gente já começa a ficar aflito, tá? são como é que era, doutora, que eu tem que fazer assim e ver quantos que caíram? É o teste de tração, Carol, que chama isso, tá? O teste de tração é difícil a pessoa conseguir se aplicar. Em geral, o Ah, tá. tem que aplicar. É uma tração controlada que a gente puxa nas laterais, na fronte e na parte posterior. E o aceitável, o ideal são até 5 fios por tração, por puxada no rabo que a gente dá. É uma tração que a gente tenta fazer controlada com a mesma força. Existe uma técnica para fazer com a mesma força equilibrada, tá? E pode Tá. soltar até 5 fios do ponto de vista ideal, tá? E a gente tem uma tolerância, vamos dizer, acho normal até 10. Passou Na de cabeça 10, inteira? na cabeça toda, a gente fica de olho. O cabelo precisa estar sem lavar para fazer esse teste. Não Tá. lavar no dia, tá? E se as pessoas quiserem ter uma medida em casa, Carol, uma diquinha que eu tô dando faça uma semana de observação. Lavagem diária, tá? Lave Tá. todos os dias, tá? Lavando todos os dias, veja, observe na lavagem, guarde os fios e meça por peso. Quanto de peso de fio você está perdendo diariamente. Isso é Tá. interessante, até para ter número de base, para saber, né? O que é o meu normal, né? Qual é Tá. o meu normal? Mesmo que, por exemplo, eu tenho fio mais fino, tem outra pessoa que tem o fio mais grosso, o cabelo mais curto, mais longo, isso tem algum parâmetro também? O ideal, Carol, seria manter o cabelo sempre do mesmo comprimento e tamanho para medida, tá? Mas, Tá. por exemplo, Carol hoje, com o cabelo que ela tá hoje, ela pode conseguir gerar um parâmetro de normalidade, tá? O que Uhum. é gerar um parâmetro de normalidade? Fazer uma coleta diária de cabelo, Tá. o cabelo do banho, Tá. utilizando a mesma técnica de lavagem com lavagem diária. Sim, repete o mesmo shampoo, lava todo dia, colhe todo dia, faz um bolinho e põe coloca na balança do banheiro, na balança da cozinha. Você consegue ter em gramaturas aí o Tá. quanto é o quanto é o teu volume de perda numa situação de normalidade. Mas isso deve ser feito numa situação de normalidade. Ah, sim, porque Fase de se queda. você. Eu não estou numa fase de queda, então Entendi. aproveita para tentar enxergar o teu número de base. Porque o número Tá. de base varia muito por cabelo, como você falou. Tem gente Entendi. que tem o cabelo fininho e que o peso dele em queda normal vai ser X. Tem gente que tem o Sim, cabelo mais grosso, mais pesado, o peso vai ser sim, 3x, 4x, tá? entendi. É para descobrir o que é normal para você, mas Exatamente. dentro de um cenário ideal que é sem queda. Tá. Exato. Dentro de E um contexto normal. Tá, e as doenças, não sei se é a palavra doença, mas as questões genéticas. Ah, meu pai perde muito cabelo, minha mãe tem pouco cabelo, mas meu pai, por exemplo, meu pai tem muito cabelo, mas ele fala que caiu a vida inteira sem parar. E ele mesmo assim cresce, mas é homem, né? Diferente de uma mulher que não dá tempo de crescer, né? O dele só tem que crescer um pouquinho, o meu cai igual o dele, mas tem que crescer um montão. E a minha Eu, mãe tem muito pouco cabelo. Como que a gente. Pode ser que tenha alguma coisa genética também envolvido? Sem sombra de dúvida, Carol. A queda em si não é genética. A Tá, queda, cabelo que solta, ele é determinado por algum desses três fatores que eu falei, ou nutricional, ou hormonal, ou autoimune, que não são tá, genéticos. São fatores do momento, que você está vivendo naquele momento. O que tá. pode acontecer num caso como o do teu pai é o seguinte, ele teve fatores desencadeantes crônicos.
Um Entendi. estresse de base crônico, um problema hormonal, que sempre caía e voltava. É um cabelo que Sim. cai e nasce de novo. Os problemas genéticos são os problemas que te levam à perda definitiva, tá? Que é o cabelo Tá, que vai atrofiando e morrendo ao longo dos anos. Esse tá, sim é genético, é a calvície familiar, tanto feminina quanto masculina, tá? tá. Esse a gente deve ter um olhar um pouquinho mais criterioso, porque não são situações que têm reversão dependendo do grau que chegarem. Entendi. Então, E normalmente as calvícies, as duas são aqui, doutora? A feminina e a masculina, ou tem diferença? a masculina é classicamente entradas e coroa, tá? São padrões. O mais comum é das entradas, o segundo mais comum é de coroa e o terceiro é tudo, tá? Em Tá. mulher, a calvície se dá pela abertura da risca central. Você tá com o Ah, cabelo dividido no meio, quando essa risca começa a abrir, você tem um espaço a- muito grande, aí esse é o primeiro sinal clínico de uma calvície genética. tá. E aquele outro alopécia frontal, que eu também já ouvi bastante, achei que eu tinha também, você falou que não, outros médicos também, não, 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 porque tem penugem, mas aquela testa que começa a ficar sem pelo, queda de sobrancelha, queda de cílios, já é esse Então, é tipo cada dia mais frontal. comum esse tipo, tá? Chama-se alopécia frontal fibrosante, tá? Tá, Mas está tendo, infelizmente, um excesso de diagnóstico disso. As pessoas estão muito enviesadas a achar que tem a frontal fibrosante. Estão ouvindo tanto isso que tanto os profissionais quanto os pacientes leigos estão tendendo a se autodiagnosticar e os profissionais também com alopecia frontal fibrosante que não por tem quê, doutora? fibrosante, eu acredito, Carol, não sei o porquê, mas eu acredito fortemente que seja pelo conhecimento da doença. É uma Tá, doença nova, vamos dizer que não tem 10 anos que o médico domina, e a tá, partir da hora que ela apareceu, todo mundo, mídia social, rede social, entendi. Google, tudo mais. Você dá o Google lá, alopecia frontal, todo mundo de testa grande, aí todo mundo acha que tem testa grande, tem a frontal. Não é assim, tem outras Tá, características. A frontal, ela te dá a testa grande, tá? E ela tá, dá uma alteração de pele. Ela é uma doença dermatológica. A pele fica alterada nessa região. Se a gente biopsiar e mandar para um patologista olhar, tem alterações na pele características, tá? E a entendi. evolução clínica dela é uma sobrancelha que perde-se aqui, ó, no cantinho. A Tá, sobrancelha não perde aqui no centro, perde-se só no canto. E ela pega toda essa faixa aqui de pele. Mas tá. tem alterações de pele que são visíveis clinicamente, que a gente no exame físico, eu te examinei com lupa, com dermatoscopia, eu consigo ver. E se eu tiver dúvida, eu colho um pedacinho e mando para um laboratório olhar, para que o patologista coloque no microscópio e olhe Uhum. se realmente tem essa doença dentro da pele. Tá? Uma das coisas que eu lembro que eu falei, ai meu Deus, eu tô com esse negócio do fibrosante que eu também tinha ouvido falar. E aí eu fui em vários médicos, né? Inclusive foi quando eu te encontrei. E aí eu ouvi muito os médicos, você e outros médicos dizendo, Carol, você tem um monte de penugem. Essas penugens todas que você tem podem ser um sinal que você não tenha essa alopécia, né? Fibrosante, então não, Então, não pode evitar a biópsia, né? Que é um corte pequenininho, mas pode evitar. tem penugem, Carol, a gente já exclui a possibilidade da frontal, tá? Tendo Tá, penugem, não tem esse frontal. E assim, é muito comum você ver a olho nu a alteração da pele na frontal, tá? tá, Então, a gente bate o olho, já dá para quem tem experiência, quem sabe tratar de cabelo há alguns anos, a gente bate o olho, eu não preciso nem de lupa, tá? tá, Tem alterações de pele que a gente consegue ver sem nem o dermatoscópio, com aquela lupa que a gente usa, entendeu? Para dizer que se é ou se não é, entendeu? A tá, biópsia, ela é necessária na dúvida. tá, Na dúvida, a gente manda. Tem tá, casos curiosos que a gente vê que tem um pouquinho de penugem, no entanto, a pessoa tem os outros sinais, as alterações de pele,
aí a gente sim Uhum. manda para patologia. Mas cabe um bom Tá. senso, né? Cabe um Sim. bom senso E aí. doutora, por que que tá todo mundo também sentindo falta de pelo na sobrancelha, de pelo nos cílios, né? Muita gente pedindo vitamina para cílios, vitamina para sobrancelha. Isso também foi um aumento nos últimos tempos por causa do aumento de estresse, tecnologia e tudo isso? Ou a gente foi ficando mais vaidoso, vaidosa e foi percebendo, isso é uma coisa natural. Porque é importante, acho que, pontuar também quanto que é natural do cabelo de cair, dos pelos que, né, a gente vê senhorzinhos carequinhas, mas sem pelinho na sobrancelha também, quanto que é natural? Carol, não existe um número hoje do natural ou evidência científica que mostre o porquê que as pessoas estão tendo mais percepção da falta de sobrancelha e de cílios, tá? Mas eu acredito fortemente, tá? Pelo que eu vejo no dia a dia, que seja uma tendência das pessoas a prestarem mais atenção nos cílios, na sobrancelha. É Tá, normal um pouco de cílio e sobrancelha, tá? Por tá, exemplo, o cabelo a gente tem números, a gente sabe que o cabelo, se perder cabelo, até 15% ao longo da vida é natural, gente, tá. tá? A gente pega um rabo de cavalo assim, sentiu 15% de redução, uma pessoa dos 15 anos de idade, que é o ápice do cabelo dela, até Uhum. o fim da vida dela, aos 80 anos, é natural que tenha uma diminuição, um afinamento, tá? De Tá, até 15%. Passou disso, a gente começa a abrir os olhos para outros diagnósticos. Cílios e sobrancelha não existem números, parâmetros para a gente dizer, tá? tá. No entanto, nós temos experiência, eu trabalho com isso há 15 anos, tá? Eu vejo em situações normais, sem pandemia, a gente vê mais de 30 pacientes ao dia. Então, enfim, eu acho que é muita mania das pessoas de prestarem atenção no cílio, na sobrancelha. O que não é Tá, normal no cílio, na sobrancelha, são os buracos, tá? tá, De repente apareceu uma falha no meio. Isso não é normal, tá? tá, Mas a sobrancelha aí, ao longo dos anos, afinando um pouco, é natural, tá? tá. Eu não gosto de culpar muito a pigmentação, tá? Que todo mundo faz, mas eu acho que ela sim tem um impacto, tá? Tá. Na De pele. tintura, você tá falando? Não, a micropigmentação da Ah, sobrancelha. micro da sobrancelha, tá. E a Tá? tintura também? Ferindo um pouco a pele, toda lesão excessiva que fere a pele pode te Uhum. levar a uma perda por cicatrização. Tá, Machucou muito, pode cicatrizar, pode fibrosar. Então, a micropigmentação me assusta um pouco, Carol, quando ela não é feita com delicadeza. Tá, eu entendi. acho que a arranca, sim, ela é uma grande ferramenta cosmética, deixa as mulheres lindas. Em muitas situações eu recomendo, a pessoa tá sem sobrancelha totalmente, faça uma sobrancelha pigmentada, porque Uhum, dá um outro aspecto no rosto, sabe? Mas uhum. o excesso, o profissional que aperta muito, que usa a mão muito pesada na pigmentação, ele pode ferir, ele Tá, pode machucar a pele. Machucou tá. é perda, né? Nossa, doutora, você não sabe quantas perguntas tem aqui. Eu estou tentando olhar algumas que tem. Bom, vou tentar fazer todas, Fica porque são muito boas as perguntas. Se vitamina D piora queda, tá. Hipervitaminose piora, tá? mas Mas falta muito. de vitamina D também piora. O ideal dos níveis de vitamina D para cabelo é que eles estejam entre 30 e 50. Não pode ter falta nem excesso. A Tá, vitamina D, ela é parte do metabolismo do folículo piloso. Ela faz parte dele. Então, tem tá. diferença. Quando unha está quebrando e relação com espinha, tem alguma coisa a ver com queda de cabelo? Unha quebrando pode ter. A unha muito fina pode refletir um problema que vai acontecer no cabelo logo após, tá? O Tá. corpo da gente, ele dá um sinal primeiro nas unhas, que depois vem, em geral, as unhas ficam muito finas e fracas, logo depois a pessoa desenvolve queda de cabelo, tá? Ah, tá. Mas não tem a ver com acne, espinha. A pessoa tá perguntando Espinha aqui, não. não tem a ver, tá? Tá. Espinha não tem nada a ver com cabelo. A espinha Tá. só tem a ver com o cabelo, Carol, se ela for causada por
excesso de cortisol, por excesso de hormônio. Ah, que Tá? daí já vê que é estresse e aí já vê que... Exato, aí o excesso de hormônio vai dar problema nas duas coisas, vai dar espinha e vai dar problema de cabelo. Tá. Estão perguntando também sobre tinta e escova progressiva. Tanto as tintas que são usadas para cá, que é para cabelo branco, que muita gente usa, ou tinta para fazer reflexo. O quanto disso também pode ter impacto e pode causar uma piora na queda. Gente, tintura mal feita, tintura com excesso de química, pode sim alterar, mas só se ela for muito excessiva. Eu queria falar muito para as pessoas, Carol, eu acho que o teu canal de comunicação é muito bom, ele educa, ele ensina, que na maioria das vezes não tem excesso de química do profissional, tá? Eu Tá, vejo, eu brinco, eu falo, eu dou bronca nos cabeleireiros se eles fazem loucura, mas a maioria das vezes eu não vejo loucura que eles estão fazendo. Eu vejo cabelos hoje, eu vejo os profissionais de salão tendo cada dia mais consciência em usar produtos não agressivos, tá? tá, O ideal de uma tintura é que ela não tenha amônia. Isso é a primeira coisa. tá, Segundo ponto que a gente tem pedido é tintura sem água oxigenada, tá? tá. As tinturas mais claras, de tons loiros, dificilmente não vão ter. Tá? Entendi. Mas de tom escuro é fácil achar. A gente tem hoje bastante opção no mercado. Tá? Tá ótimo. E escova, gente que faz bastante escova e a escova progressiva. Essa coisa de ficar tracionando. Uma vez eu lembrei também, com essa pergunta, eu lembrei que eu ouvi, não pode prender o cabelo, não pode fazer rabo, não pode usar elástico, não pode usar piranha, não pode usar. E eu vivo de coque, né? Eu falo, gente, como é que vai fazer? E você tem que soltar o cabelo para eles verem. Ela tem muito cabelo, gente. Ó, Vocês não eu tô de sabem. cabelo preso, não tem mal nenhum empreender, desde que não seja aquele preso de bailarina. O preso que faz mal é aquele preso com muita tração, gente. Não é o Tá, presinho solto. O preso normal, com uma borrachinha, você pode ficar o dia inteiro. O que não pode é aquele preso com muita tração mesmo, tá? tá. E o secador, secar o cabelo, pode ou não pode? Pode secar o cabelo, é só não fazer grandes peripécias. O que é peripécia? Colocar o secador colado no cabelo. Usar Isso muito vai quente, né? muito quente. Se você respeitar 5 dedos de espaço entre a boca do secador e o seu cabelo, com qualquer secador do mundo, é quase impossível você fazer um dano, entendeu? Sim, E o sim. excesso da tração na escova, sim, pode arrancar cabelo. Isso cabe um cuidado das pessoas em não puxarem com muita força no pentear, tá? Tá. Tanto Desembaraçar. na escovação normal, quanto na hora de fazer a escova, né? Principalmente no fazer escova, tá? Tá, Não usar da tração no fazer escova. Isso é tá. uma coisa que os cabeleireiros ficam um pouco bravos comigo, mas que eu peço, gente, não puxa muito, puxa É. devagar, entendeu? Eu vou pouco no salão para fazer escova, porque eu já tenho cabelo liso, então eu falo para eles, eu vou mais para fazer o babyliss. E eu gosto, eles ficam bravos comigo, mas eu gosto que puxe muito pouco. Se dá uma puxadinha, ainda mais eu que quem tem queda de cabelo, né, fica com medo. Aí eu falo, por favor, cuidado, cuidado, tá puxando muito. Então, eu sempre alerto que eu sou uma pessoa que não gosta. Eu falo, gente, é uma coisa minha, não é você, não é sua mão, não é pessoal, mas por favor, faz o mais fraquinho que você conseguir, porque eu sinto muita aflição quando estão puxando lá, assim. Ô, Carol, e me diga se é minha sensação ou não, mas assim, acredito que você que tem muita percepção da vida, das coisas que acontecem, eles estão tendo cada dia mais cuidado, viu? Então, Eles estão respeitando cada dia mais o pedido muito. do cliente, eles Sim. estão vendo. Eu fico muito feliz com essa É. evolução. Não, e É, eu acho que cada vez mais eles estão vendo, né? Eles são as pessoas assim, quando lavam, eu sempre pergunto, quando eu lavo em cabeleireiro, eu falo, você acha que caiu muito? Porque eles têm referência de todo mundo, então eles têm noção que tá também aumentando muito a queda, eles estão vendo, né, aumentar, então eu acho que isso também tá fazendo, tá ajudando nesse quesito de puxar muito ou não. Outra Carol, coisa, pode falar. desculpa interromper. Eu Não, vejo desculpa eles eu. tomando cuidado com o puxar e vejo eles também caminhando.
os pacientes se alertando, Sim, assim, com um cunho muito bacana de, é olha, seu verdade. quadro tá diferente, tem alguma coisa no seu couro cabeludo, vai É dar uma verdade. olhada, É entendeu? Eu tenho verdade. visto isso dos profissionais e acho isso É. fantástico. Eu acho que é um aumento de consciência geral, né? É verdade. E essa facilidade, né, de ter, a gente consegue ter informação. Então, eles também estão sendo muito bem informados, instruídos, e realmente tá. Eu já vi cabeleireiros falando: olha, você tá com o couro cabeludo inflamado, olha, eu tô achando que eu tô vendo um buraquinho de cá e de lá, que já é outro tipo, né, de Claro. alopécia. Doutora, qual que é. Tem gente que fala assim: ah, você seca cabelo todo dia, você não deixa ele secar natural. Minha mãe tem bem pouquinho e ela fala: não, eu gosto de secar natural. A minha filha tem muito cabelo. Eu sinto assim que se deixar um pouco úmido, já fica com aquele cheiro assim de pano úmido que secou errado, sabe? De roupa que foi mal seca. Me conta o que é ideal? É a gente secar ou é a gente evitar secar? O ideal é secar todo dia. Eu Tá, falo o secador consciente, tá? Aquele secador que a gente usa sem gerar dano, tá? tá, Que é o secador, em geral, na temperatura mediana. Hoje, a maioria dos secadores do mercado tem 3 temperaturas. Se você colocar na temperatura mediana, tá? tá, E além disso, usar o vento no máximo. O vento no máximo não tem problema nenhum. Tá? O tá, vento batendo forte do secador, vento no máximo. E tá, temperatura mediana, 5 dedos. Terceira coisa, 5 dedos entre a boca do secador e o seu cabelo é o tá, secador saudável. É tá. o E secador se a que vai, gente. é Se a melhor gente do que o couro seco, tá? tá, Não deixar secar. Não deixar secar o natural. A secagem ao tá, natural nunca é completa. Ninguém entendi. consegue deixar secar o natural até o final do seco, E tá? Então, demora às vezes, né? Demora muito. muito. Aí favorece o crescimento de fungo, tá? A Tá. gente hoje tem doenças fúngicas, tem dermatite seborreica, que é caspa, tem outras doenças mais sérias, como o pseudotinha ambientais, que é umas placas enormes. Então, é um Tá, desequilíbrio, de umidade. Então, tá, quanto menos úmido tiver o couro cabeludo, melhor, gente. tá. Mesmo que secou bem aqui e deixa quem tem cabelão, deixa as pontas meio um pouco úmidas, é melhor secar as pontas ou essas pontas úmidas tudo Pontas bem? não tem problema, é secar a Tá, raiz. tá. Tá? É a Ô, raiz. Então, deixar as pontas úmidas, tudo bem. Mas a tá, raiz precisa ser bem seca, tá? tá Mas com ótimo. secador consciente. Sim. Não vamos usar no máximo do quente, gente, por favor. E a Outra distância, coisa, o melhor é a distância. Os 5 dedos de tá, distância acaba com qualquer ajuda. problema. Tá. Tá? Doutora, sobre isso que você acabou de falar, caspa, dermatite seborreica, gente com o cabelo muito oleoso que fica, que quer lavar todos os dias, ou então com cabelo muito oleoso, que coloca muito shampoo, muita coisa para tirar o óleo daquele cabelo. Aí eu ouvi uma história de que se você coloca é igual o cortisol, você dá cortisol para o corpo, ele abaixa porque ele fala, opa, tem muito. Essa coisa de usar óleos essenciais no couro cabeludo, inclusive para couro cabeludo que está produzindo muito óleo, muita, como é que fala? Muita gordura, é gordura? Seborreia. Conta pra gente, o que a gente faz com isso? Continua usando shampoo para raiz oleosa? Ou Ideal dá para raiz oleosa. Shampoo com base ácida, tá? Para raiz oleosa, que é o shampoo que tem sulfato. O pessoal entrou muito naquela vibe natural, shampoo sem sulfato, mas o shampoo sem sulfato, ele não desengordura. E é tá, necessário desengordurar o couro cabeludo, tá? Os tá. óleos essenciais, eles não conseguem desengordurar o couro, mas eles conseguem tratar o couro para doenças inflamatórias, Ah, tá? tá. Tem muita eficiência do óleo. Você me perguntou até outro dia qual óleo que eu achava. Falei, o melaleuca. O óleo de melaleuca é um óleo maravilhoso, com potencial anti-inflamatório super bom. Então, aquele couro mais irritado, mais sensível, ou que tem foliculite, um pouquinho de espinha, os óleos essenciais vão muito bem, tá? Para isso. Tá. Mas eles não funcionam para tirar a oleosidade, tá? Para Essa tirar. coisa, desculpa, é que às vezes corta, eu
não escuto. Para tirar a oleosidade, um shampoo com sulfato é a melhor coisa, tá? Um shampoo desenvolvido para cabelo oleoso, tá? Tá ótimo. O que remove, a gente tem feito shampoos, Carol, com vinagre. É muito legal, shampoo com vinagre. Ele tira bem, então essa é uma dica boa. Pode passar o vinagre de maçã, né? Eu já ouvi que também pode passar e deixar e depois lavar. Você aconselha? Só passar, enxaguar, ele já Tá. tira bem a gordura. Tá. E essa coisa que a gente vê cada vez mais as pessoas coçando a cabeça, é por causa dessa oleosidade ou é porque muitas vezes as pessoas falam, eu tenho o couro oleoso, mas eu tô com a pele seca porque tá caindo caspa, né? Então tá caindo aqueles folículos. Isso é porque tá seco, tá oleoso? Sempre fiquei meio confusa sobre isso. Um pouco confuso o assunto mesmo, tá? Tem couro seco que desenvolve dermatite da caspa, tem couro oleoso que desenvolve dermatite e dá caspa, tá? São características, tem a caspa seca e a caspa oleosa. Tem os dois tipos, tá? Tá. Mas a caspa é muito mais comum no couro úmido, no couro oleoso e úmido, tá? Porque o que é a caspa, gente? A caspa é um processo inflamatório associado a um crescimento de fungo. Tá? É um fungo que chama-se Malacésia furfur. E esse fungo, Carol, cresce muito, ele adora a umidade. Tá? Quanto mais úmido tá, ele é o meio de crescimento para ele. Então é mais comum em couro cabeludo úmido e oleoso. Tá? Mas também existe a caspa seca, que é a caspa de descamação de ressecamento. Ela é mais rara. Essa daí, em geral, está associado a doenças de pele, psoríase, doenças de couro cabeludo. Aí entra um profissional para falar, tá? Para entender qual a diferença, né? A maioria das pessoas é a caspa oleosa, que sim tem um envolvimento com a gordura, com o processo inflamatório e com o fungo que, diante dessa situação, prolifera, cresce, cresce, cresce. Tá. Esse óleo melaleuca a gente pode comprar, é óleo essencial e a gente pode aplicar? Como que funciona? Óleo de melaleuca a gente deve comprar extrato puro e pode-se usar uma vez por semana, poucas gotinhas, tá? 6 gotinhas para um couro cabeludo todo vão muito bem. E ele é um óleo também bom para acne, porque ele é um óleo anti-inflamatório. Então, pode colocar, todo mundo pode pôr uma gotinha na bolinha de espinha também, que ele ajuda a secar, tá? Tá bom. Não precisa ficar muito tempo, é rapidinho. Tá bom, e depois já lava. Depois já lava. Doutora, eu morei alguns anos na Europa e eles acham absurda a quantidade de banhos que a gente toma. A gente, ainda mais aqui em casa, a gente toma de manhã e à noite, né? Mas tem essa mentalidade, né, vamos chamar europeia, que protege, inclusive, que o corpo sabe se lavar, ele cria coisas para se autolimpar e que o cabelo também, eu lembro que quando eu falava que eu lavava dia sim, dia não, as pessoas falavam, como assim? Tem que lavar cada 10 dias, juro. Então, eu queria entender assim, tem algo mais ideal? Não que seja todos os dias, nem cada 10 dias. Tem uma regrinha de lavagem que dá certo para quase todos os cabelos? Ou uma que é para mais seco, outro mais oleoso? Carol, existe uma regrinha assim que eu aplico no consultório que eu acho que funciona bem, tá? O cabelo seco e misto, que é o cabelo que pode ser seco da raiz às pontas ou misto, raiz oleosa, ponta seca. Deve ser lavado dia sim, dia não. O cabelo oleoso deve ser lavado diariamente, tá? Essa questão europeia que você viveu é cultural, tá? Eu acredito que agora com a pandemia vai mudar um pouquinho. Isso foi faz tempo também. Eu saí de lá em 2014, mas eu lembro que quando eu me mudei em 2005, 2006, eu ouvi muito. Todo mundo achava estranho. Era estranho lavar, enfim, mais um monte de coisa. Era estranho lavar a casa, era estranho lavar as verduras, era tudo estranho, mas com certeza acho que eles já estão também mais adaptados. Eu acho que o que cabe é só assim a consciência. A minha pele é muito seca. Se a pele é seca,
usar um sabonete adequado para pele seca. Até hoje a gente tem bastante sabonete com hidratante, tá? Sim, Mas não precisa certo. deixar de lavar e evitar a temperatura da água muito quente. E essas Tá, duas situações, em geral, por via de regra geral, a água não estar tão quente. E os tá. sabonetes hidratantes ajudam muito a pele para a gente poder tomar essa quantidade de banho, poder fazer essa quantidade de lavagem de cabelo. Tá. Tem gente que termina de lavar o cabelo e coloca água mineral. Até que ponto a nossa água tem muitos minerais ruins, tem toxinas? Até que ponto isso pode piorar? Acho que calcário, né? Que tem mais, não lembro Calcário agora. leva muito cabelo, mas a gente não tem medidas hoje, Carol, de água calcária e não calcária. Uhum, O que a tá, gente tem é muita sensação. Você vai para a Europa, você percebe a pele mais seca, o cabelo mais seco, e a gente tem a sensação que a água de lá é mais calcária, mas não se tem medida para isso, tá? tá, Então não sabemos até que ponto isso pode interferir, pode realmente fazer diferença, tá, na vida das pessoas. O que tá. muda bastante é o pH da água, tá? Então, isso sim faz diferença você colocar uma água de um pH mediano, nem ácido, nem básico, no final do banho. Mas é muito difícil. As águas hoje, elas não têm no rótulo todas Uhum. essas informações. Então, a Ah, gente tá. é um pouco perdido aí com isso, tá? O que eu acho que é super legal, tá? Que é uma tendência, é o pessoal colocando antioxidante na água. Eu não sei se você já viu aqueles chuveirinhos que colocam vitamina C na água. Já Isso vi. é legal. Vitamina C é fantástico. É um antioxidante com comprovação científica maravilhosa, tanto para a pele Tá, quanto. Agora a gente estão tendo estudos vendo a vitamina C para o cabelo. Provavelmente no tá. corpo ela também vai ser bem-vinda. Eu já Então, recebi uma vez, eu esqueci o nome agora, mas era um tubinho que você mesmo enganchava assim, não precisava nem de ajuda. Eu mesma enganchei nos chuveiros e aí depois você trocava só o refil e tinha vitamina C dentro mesmo. Bom saber que funciona, né? Que pode ter alguma ajuda. para a pele, comprovadamente funciona. Para o cabelo, estão estudando, mas a gente Tá, acredita que hipóteses são bem positivas, porque ela é antioxidante. Tudo que é tá, antioxidante é anti-inflamatório. Então, tá, antioxidante anti-inflamatório melhora bastante. Tá? tá. Melhora as situações inflamatórias da pele. Então, provavelmente vai melhorar o couro cabeludo também. Tá. Doutora, essa coisa de ter o cabelo muito ressecado, você tem um cabelo super brilhoso. Para mim também, a mulherada escreve muito, Carol, seu cabelo tem muito brilho. Eu acho que eu gostaria muito que você falasse um pouquinho do shampoo, porque eu acho que o shampoo que você manipula ajuda muito com esse brilho. Outro, eu queria saber sobre o chá de alecrim, se ele também, que às vezes eu passo, se ele também traz algum benefício de brilho. E se essa história da ponta dupla, de hidratar, de tinta, como que a gente pode fazer em casa para evitar? Nossa, Vamos perguntei tudo ao mesmo tempo. O shampoo PVC, ele tem um equilíbrio entre, ele é antifúngico, Tá, ele é anti-inflamatório, ele tem agentes anti-inflamatórios, agentes antifúngicos para não dar caspa e ele tira bastante oleosidade, tá? O tá. tirar a oleosidade, gente, dá brilho no cabelo. O cabelo Ah, menos oleoso, ele tem mais brilho, tá? O cabelo hum, oleoso, a oleosidade deixa ele opaco, não é tá, legal. Tá? Então, entendi. esse é o primeiro ponto, tá? Eu acho que ajuda bastante. Com relação à química, o que fazer para ponta dupla, para protetor térmico, gente? Protetor térmico é a melhor solução. Fazer filme Tá, protetor dos fios para não quebrar. Aí pode ser filme siliconado, qualquer silicone de pontas, tá. os cremes para pentear. Geralmente os cremes para pentear os leave-ins, tá? Os Aham, leave-ins para pentear que são protetores térmicos, eles têm a proteção térmica, eles têm a proteção UV, então eles ajudam na resistência do fio. Então o tá, fio fica bem menos, ele fica mais brilhoso e mais resistente à quebra, tá? tá. E A, fica protegido com invólucro, tá? Fica a, uma a quebra.
a quebra, aquele cabelo que quebra assim embaixo, é uma questão de vitamina ou é uma questão de como a pessoa manipula? Eu nunca soube isso. Carol, tem as duas coisas, mas a maioria das vezes o cabelo que quebra nas pontas é como ela manipula, tá? O Tá, cabelo, quando ele quebra mais curto, aí sim a gente entra com uma investigação mais nutricional, mais sistêmica. tá. Mas Em quando vez de quebrar na ponta, ele começa a quebrar aqui em cima. na maioria das vezes é excesso de química e de dano físico, excesso de secador, Tá, excesso de dano, de excesso de descoloração, tá? entendi. Tem muito. E tem alguma coisa que que você gosta essas máscaras, essas coisas que passam no cabelo? Eu não tenho muita paciência, mas tem alguma coisa que é bom de indicar? E para cabelo cacheado também queria saber, porque eu tenho umas meninas que me seguem aqui, elas falaram, Carol, pergunta para cabelo cacheado, porque vai crescendo e elas querem que mantenha o cacho, inclusive que eu fico desesperada porque queria ter, né? Mas como é que faz? Passa aquilo de assim, eu já vi, e deixa, seca também, como você falou? Você fez de baixo para cima e pode deixar. Eu só bato muito na tecla dos cabelos crespos não colocarem os produtos na raiz, no couro cabeludo. A gente tem muito caso de cabelo crespo que a pessoa coloca tanto hidratante, emoliente, que Tá, entope a raiz, tá? Acaba tá, colocando no couro cabeludo e não é. Os produtos desenvolvidos para o cabelo cacheado, eles são desenvolvidos para o cacho ao longo da fibra, eles não são desenvolvidos para o couro cabeludo. Aí a gente tá, acaba se deparando com alergias, inclusive, tá? tá, Alergia, dermatite de contato, tá? Por excesso de produto na raiz. Então tem que pôr de baixo para cima, tá? Fazer esse movimento que você fez e os produtos podem ser deixados, desde que tá, eles não cheguem ao couro cabeludo. Mas em algum momento do dia ou a cada 2 dias, eles têm que ser removidos, tem que ser lavado. Aquela tá, história do cabelo crespo, põe produto e fica uma semana sem lavar, gente, vai dar problema de couro cabeludo. Aí o tá. problema de couro cabeludo é pior do que a manutenção do cabelo, você entendeu? Entendi. Então, Hoje, por exemplo, a Isabela estava com o cabelo muito seco e estava muito embaraçado. Ela tem bastante cabelo, mas tem o cabelo igual o meu, fino e liso, né? E foi um horror, porque ela falou, mãe, deixa eu colocar o condicionador aqui em cima. Eu falei, não pode, de jeito nenhum. Não deixei, aí fiz a técnica da Rede Dias, que ela põe num copo e aí mistura bem pouquinho. Inclusive, hoje eu postei aqui de manhã o vídeo que tem um. eu Hã? acho a ideia dela genial de pôr no É copo. muito bom, porque não encosta daqui para cá e fica muito hidratado. E é muito pouco produto que você usa e ele hidrata muito. E aí, o cabelo da Isabela deu um trabalho, porque a gente foi desembaraçando, assim, eu faço por tufinhos, né, o dela. Aí voa um tufinho, desembaraça, aí vai outro tufinho, porque essa coisa, a minha mãe sempre brigou comigo, falou, Caroline, não faz essa coisa de vir com a escova daqui e quebrando para baixo o cabelo para tirar os nós, eu sempre fui ensinada que era proibido. Minha mãe fala de baixo para cima. Essa história é mito ou é verdade? Verdade absoluta. Sempre a gente tem que começar a desembaraçar daqui de baixo e depois ir subindo, tá, Carol? Tá, É a melhor técnica física. E essa aqui, que eles te deram do copo, eu vi, achei fantástica essa ideia, porque acaba que você a chance de erro é muito menor, né? Você põe dentro do copo e acabou, não tem jeito do é. condicionador subir. E E vai condicionador por igual, parece que consegue chegar realmente em todos os fios que quando você está fazendo assim não chega, né? Então, eu achei muito legal. Outro mito que eu queria saber se é mito ou não. Eu até hoje, acredite se quiser, marco para cortar o cabelo na lua cheia ou na lua nova ou lua cheia. Lua cheia agora. Isso é totalmente mito, né? Mas me conta, é ou não é? O que é? mito, a gente está embasado em evidência científica, né? Então é mito. Não Tá. tem muito a ver isso.
Mas assim, eu respeito as pessoas que têm assim essa crença, tá? Não vejo mal nenhum, tá? Não acho que vai atrapalhar, mas é mito. Não Tá. tem. É, a última vez, sem querer, a gente marcou, aí vamos cortar. Aí eu olhei e falei, nossa, é minguante, mas tudo bem, ficou tudo bem com o cabelo de todo mundo da casa, eu, meus filhos, ficou igual como estava. É, o cabelo Outra coisa, é reflexo do organismo, né? O cabelo é reflexo do organismo. Ele vai crescer bem se você tiver com a sua parte clínica toda em ordem. Então, tá, é por isso que a gente entra muito nessa questão diagnóstica e investigativa. tá, Investigar. O cabelo, ele é a ponta do iceberg de um organismo. Se o cabelo tá com textura errada, tá com ciclo errado, o organismo todo tá dando algum sinal. Aí entra o médico para fazer toda a investigação, tá? Se ele tá muito lento, existe um negócio das crianças que chama síndrome do anágeno curto, que é aquele cabelinho de criança que demora. A gente tem que investigar se não tem nenhuma falha nutricional atrapalhando a ordem da criança, tem que fazer a exclusão uhum, disso. Então, tá. não tem muita questão da lua, é mais uma questão. Uma vez eu comecei até a acreditar, porque eu falei assim, bom, essa coisa da lua cheia que muda a maré, aí falaram, não, nosso corpo são 2/3 água, então a água sobe igual a maré para o cabelo, aí é igual poda de grama, de flor que você poda Aí eu falei, bom, para não errar, eu vou na lua cheia mesmo. E pronto. Mas me fala uma coisa, de quanto em quanto tempo que a gente tem que cortar, que é saudável cortar o cabelo? Uma vez por mês mesmo. Fazer o Uma corte vez por mês? mês e tirar o que o cabelo cresce, tá? Se você quer manter teu comprimento, o cabelo ele cresce de 1 centímetro a 1,5 centímetros ao mês. Então, Tá, você quer manter o corte, você quer manter a cada um mês tirar de 1 centímetro a 1,5 centímetros, tá? tá. Esse é o ideal. Doutora, tem mais zilhões de perguntas. Eu acho que não vai dar tempo, senão eles vão derrubar a gente. Mas só para finalizar assim, no período de gravidez, pós-parto, amamentação, menopausa, é natural ter queda? É natural ter queda, gente. É natural, tá? Tá, E, em geral, é uma queda que se refaz, tá? A queda da amamentação, principalmente. A queda da menopausa, ela não é bem uma queda, ela é uma diminuição, é um afinamento que a gente pode tratar, tá? A entendi. queda da amamentação, ela é natural, ela acontece, na maioria dos casos, ela é naturalmente recolocada, os fios são repostos naturalmente. Alguns organismos, a pessoa que tem uma queda de amamentação muito forte, Carol, ela entra naquela queda extensa, se já tem um cabelo muito fino, esse organismo tem dificuldade de recolocar o cabelo fino. Aí cabe a intervenção de um procedimento, aí cabe um médico entrar e fazer uma intervenção, uma aceleração, tá? Mas Tá. em geral é normal sim, a maioria dos casos as pessoas podem ficar em paz. Tá. Doutora, e para todos os tipos de doença, seja o eflúvio telógeno crônico, seja a alopecia androgenética, seja a fibrosante frontal, enfim, milhares aí de nomes, existe diagnóstico, existe T2 e existe tratamento tanto tópico como oral, inclusive indicações para implante, no último caso, por exemplo, inclusive. Casos que a gente não resolve. Hoje, no meu consultório, 25% dos meus pacientes eu encaminho para o transplante, tá? Não tem, são casos Tá, que não tem como tratar clinicamente. No entanto, 75% dos casos a gente tem tratamento para fazer. Cabe um tá, diagnóstico bem feito, mas hoje a gama de medicamentos, a tecnologia, todo o conhecimento que a gente vem acumulando, eu tô na área há 15 anos, tá? Estudei fora do Brasil, fora do Brasil eles já estudavam isso há 25 anos atrás. Tem bastante coisa para fazer e funcionam, tá? Os tratamentos clínicos hoje têm tido evidência científica muito boa. Os resultados realmente são muito legais. E assim, só para o pessoal saber, o primeiro trabalho científico de laser no cabelo, de laser fracionado para o cabelo, fui eu que publiquei, junto com a minha irmã e com uma clínica que eu trabalhava, tá?
dando os créditos à doutora Ana Lúcia Junqueira, doutora Adriana Vilarinho, eu trabalhava com eles e nós fizemos o primeiro trabalho, tá, do mundo de laser para cabelo. Existiam evidências científicas asiáticas e eu quis fazer uma experimentação baseada no resultado asiático e nós fizemos com uma taxa de sucesso absurda. Então, assim, hoje, esse trabalho que eu escrevi é referência no mundo inteiro. Então, a gente tem muita tecnologia. O Brasil não está atrás. Além disso, a tecnologia chegou até aqui. A gente usou laser americano na época. Eu continuo usando lasers americanos. Eu gosto dos lasers americanos. E eu troquei as máquinas já, tiveram mais modernas. Mas hoje a gente tem a tecnologia chegando aqui. Sim. Tá? Então, não estamos distante. O que a gente está fazendo hoje aqui de mais moderno é quase que o mais moderno, se não o mesmo que o colega amigo nosso de Nova York está fazendo. Sim. Então, O Brasil, a gente conseguiu cada vez mais, né? Tá sempre quase à frente, né? Eu gosto muito das descobertas do brasileiro, sempre brinco que o brasileiro consegue aprender e ainda melhorar aquilo que ele aprendeu, né? Tenho muito orgulho. E se eu puder deixar uma dica, assim, que eu acho que é uma coisa que eu vivo constantemente com a minha queda de cabelo, principalmente por ser ligada a estresse, né? Muitas vezes um estresse, inclusive, que você nem sente, né? É você não ficar puxando, não ficar contando, não ficar nervosa, não ficar, ai meu Deus, vou morrer, acabou meu cabelo, vou ficar careca. Quanto mais eu senti assim, os momentos de crise, de olhar o cabelo caindo, me fizeram ver mais cabelo caindo e ter mais cabelo caindo. Então, acho que essa coisa do relaxamento, da meditação, da fé, tudo isso ajuda muito para estabilizar esse nível. Isso é um pouquinho da minha experiência. aí ajuda muito, porque se você ficar pilhada, aí o teu cortisol vai aumentar. Aí sim você vai ter mais reflexo de queda. Não tem que olhar, gente. Fecha o olho e entrega para o profissional. Ficar olhando todo dia é que nem subir na balança para pesar todo dia. O cara que quer, ele não pode subir na balança todo dia, que gera uma piração, uma neura muito grande. Está sentindo aflito? Busca um profissional experiente, especializado e que o profissional e entregue na mão do profissional. Tá? O profissional consegue fazer a análise e te posicionar da evolução da queda ou não. Se ficar olhando todo dia, Carol, é piração total. Todo mundo fica maluco. Você tá de parabéns aí pelas dicas que você tá dando aí pro. Obrigada a você, eu que agradeço. Aí é essencial. Eu quase que repito isso 10 vezes por dia no consultório com meus pacientes. Não fique olhando todo dia. Tem que ter um pouquinho de paciência que melhore. Se olhar todo dia, vai surtar. Então... E são tratamentos normalmente longos, né, doutora? São 3, são 6 meses, são 1 ano, 2 anos, né? Tem coisas que realmente não dá para querer na mesma hora, instantâneo, que não vai, né? Carol, eu nem falo de 3 meses. Eu sou, assim, muito direta com meus pacientes, são 6 meses no mínimo, tá? E resultados, assim, bons, expressivos, da gente ter uma satisfação, um nível de satisfação de aumento de cabelo, de tudo mais, vão 18 meses, às vezes 24, em casos muito rápidos, 1 ano, tá? Tem que ter paciência, tá? Isso é expectativa alinhado com realidade. Tá. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer enorme pelo seu tempo e por toda essa riqueza de informações. Tem muita gente ainda aqui que está fazendo um monte de pergunta na caixinha. Você está atendendo? Pode pedir para marcarem consulta, pode pedir para mandarem. Estou atendendo tanto presencialmente quanto por telemedicina, tá? Estou com um atendimento novo na clínica para as aplicações, que é um sistema de mínimo contato, que é feito no Drive. Então, para aplicações, eu estou às ordens aí. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar. Eu não consigo ainda responder todas, eu sei que você consegue, mas a gente tenta ao máximo responder o que for possível, tá? Tá bom, doutora.
Tá bom? Muito Obrigada, obrigada. Carol, pelo tempo. Obrigada por estar comigo. É um prazer cuidar de você. Eu sou fã do seu Obrigada. trabalho. Eu te falei, eu acho que o seu conteúdo tá com muita qualidade. Tá muito Obrigada, bom. doutora. É um conteúdo assim que tá impactando de A a Z todo mundo. Você tá de Obrigada, doutora. parabéns, tá? Eu que Gente, te é a pessoa mais agradeço. criteriosa que eu conheço. Eu fico assim honrada dela estar gostando do meu trabalho, porque ela é uma pessoa super criteriosa, com suas razões, com sua experiência e tudo mais. Obrigada, doutora. Você é demais mesmo. Sou fã. Muito obrigada pelo seu tempo, seu carinho e suas explicações super didáticas aqui. Acho que deu para todo mundo tirar muitas dúvidas. Quando Um, quiser, estamos aí prontas para atender o pessoal que está precisando, né? Tentar dar um com pouquinho de certeza. esclarecimento para a população. Vai bem. Perfeito, muito obrigada. Desejo um lindo final de semana para você, para sua família. E obrigada a todos que escutaram, todos que estiveram aqui com a gente. Qualquer coisa, marquem uma consulta, né? Que ela Obrigada, atende. Carol. É um Um prazer. beijo grande. Beijo Bom fim de semana. para vocês também.